elevando os nossos pensamentos sempre a Deus e a Jesus, o nosso amigo, nosso orientador, o pacificador, aquele que nos irradia constantemente as energias benéficas sobre todo o planeta. Possui uma paciência infinita, uma paciência que desconhecemos. Senhor Jesus, a nossa humanidade está tão sofrida, desorientada, buscando novos rumos, por caminhos que não são corretos, que não são bons, que levam a ilusões, a perda de tempo e um retorno muitas vezes difícil. Senhor, tenha misericórdia de nós. Auxilia-nos a encontrarmos os novos rumos, segundo o vosso pensamento, segundo o vosso amor. Não permita-nos que nos desviemos mais do roteiro seguro. Tu és o caminho da verdade e da vida. Não existe outro caminho, Senhor, para chegar ao Pai, se não for por Ti. Por isto, nesta noite, inspira-nos, sê conosco, permita-nos a generosa companhia dos vossos benfeitores, aqueles espíritos bons que nos fazem sempre companhia e estende a misericórdia sobre todos nós. Abençoa-nos, sê conosco, Senhor, hoje e por todo sempre, e que assim seja. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos, que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. O apóstolo Paulo, em uma das suas belas missivas, dirigiu-se à igreja de Corinto, na Grécia, que era a mais próspera, e colocou uma frase: dá conta da tua administração. Era a maneira que ele tinha de nos ensinar a demonstrar ao mundo a nossa convicção, a administrar os bens, os tesouros, os valores inatos e as conquistas que cada um de nós vai realizando no transcurso da existência. A atitude do nosso presidente hoje é dar conta da sua administração. Essas crianças, que são todas daqui do Pau da Lima, vieram desde o jardim de infância conosco até agora a entrada na universidade, que sempre foi o sonho de nossa casa: educar, promover, criar cidadania, que está em curso na frase de Allan Kardec, a caridade moral. Mas, ao mesmo tempo, a caridade material, através das 500 famílias que recebem, cada 15 dias, uma cesta básica de produtos de primeira urgência, que pesa 14 quilos, de produtos sempre renováveis. Nós prestamos contas
através dos balanços do relatório anual. Mas, como nossa casa é muito grande e é toda rica de corações, o nosso presidente hoje está mostrando, na área da educação, o nosso triunfo. Porque o Enem é em todo o território nacional. As escolas melhores do país, as mais caras, em bairros elegantes, edifícios monumentais, e uma escola do Pau da Lima, com excelentes professores, que também ministram aulas em outras entidades aqui da cidade do Salvador. Nós lograrmos um número tão grande de adolescentes que passaram no Enem com nota acima de 90 é de estarrecer. Estamos entre as maiores instituições do país na abrangência da qualidade pedagógica dentro da grade escolar que é proposta pelo governo do país. Então, nessa prestação de contas, estamos, ele e a nossa diretoria, dizendo-lhes muito obrigado, porque são os senhores, os frequentadores, as pessoas gentis, as almas amigas que acreditam no futuro, que nos dão as mãos. As nossas mãos estão ricas das suas dádivas, que encaminhamos para que tenham oportunidade que eu não tive na minha infância, pertencendo à chamada classe média. Meus pais não puderam colocar-me em nenhuma escola de segundo grau, superior, apesar dos meus sonhos infanto-juvenis, que aos 40 anos eu fui fazer o chamado curso ginasial, porque desejava estudar, mas como tinha que trabalhar 2 expedientes, não podia. E os senhores e outros que aqui não estão ajudam-nos, proporcionando-nos os meios para que a nossa escola, em homenagem a outro exemplo, Nilson de Souza Pereira, um servidor de Jesus que tinha apenas o curso primário, nos ensejar um dia, que somente Deus sabe, uma universidade gratuita, que está nos planos da nossa mente e do coração, para quando Deus assim permitir, para que todos em nosso país e no mundo tenham oportunidade de alcançar o ápice, a cultura, a sociedade, o bem, absolutamente gratuito. Porque este é um problema do governo, para tanto pagamos impostos, para serem aplicados na cidadania. Portanto, a nossa casa, aos senhores e aos outros que nos estão ouvindo, e outros que talvez nunca venham a saber, a nossa mais profunda gratidão. Então, recordando-me do apóstolo Paulo, eu meditava a respeito da nossa mensagem da noite de hoje. E fiz uma análise, naturalmente, muito breve, dos acontecimentos do cotidiano, da nossa civilização rica de valores tecnológicos e pobre de valores éticos, da nossa sociedade que alcançou astros fora do nosso sistema, através dos grandes engenhos da astronáutica, viajando hoje fora do sistema solar para tentar penetrar em outras dimensões do universo. Mas que, apesar da contribuição valiosíssima na área da nanotecnologia, da tecnologia de ponta, da cibernética, das telecomunicações, não conseguiu fazer-nos felizes. Pelo contrário, na atualidade rica de favores da ciência, aumenta a cada momento o número dos ansiosos, dos desequilibrados,
dos que perderam a esperança de viver, daqueles cuja vida é tida na psicologia como vidas vazias, pessoas que ainda se perguntam: o que é que eu vou fazer da minha vida? Que fazer da minha vida? É uma interrogação muito popular. E, lamentavelmente, depois de havermos recebido das religiões, nas diferentes regiões do planeta e nos diferentes períodos por que passamos, encontramos-nos com uma estatística alarmante. Por exemplo, a Tchecoslováquia, ou a atual República Tcheca, República Eslovaca, a República Tcheca, 94% dos seus habitantes são ateus. 94%. Materialistas. E a internet, há poucos dias, estava mostrando a paisagem do ateísmo e, ao mesmo tempo, a resposta da demonologia à religião satânica e à religião do materialismo. Em Londres, onde foi fundada a religião do materialismo, existem, no país das Ilhas Britânicas e da Cornwalls, aquelas que pertenceram à coroa, 10 milhões de adeptos. 10 milhões. E nas artes mágicas, e denominadas demoníacas, é a que mais cresce hoje no mundo. É uma reação psicológica normal. Já que não saiu como eu queria, eu me ponho do outro lado. É assim que nós fazemos. E, graças a isto, nós somos uma sociedade triste, uma sociedade que deixou de sorrir. Nosso riso, muitas vezes, é um esgar. É algo que colocamos na face para impressionar. Não tem aquela espontaneidade que produz substâncias para a manutenção da saúde, porque um dos elementos para a saúde é o riso. E por isso mesmo a divindade fez o riso, utilizando-se de recursos orgânicos os menos desgastantes. Para sorrir, nós usamos somente 2 nervos, principalmente o risóris. E para enfezar, nós contraímos 18 nervos. Por isso, as pessoas de maus bofes envelhecem mais do que as pessoas alegres, porque a própria alegria é uma terapêutica de preservação da saúde. Mas a nossa é uma sociedade que não sorri, faz uma máscara que é treinada no espelho para dar a impressão de que tudo está bem, até a hora em que nós nos casamos, nos aproximamos ou nos afastamos. E a pessoa tira a máscara e desvela-se. Aquela pessoa gentil, aquelas palavras doces ao ouvido, aquelas promessas transformam-se no amargo fel, no punhal da vingança, nas perspectivas do ódio. E aquele rosto angelical é uma carantonha de características demoníacas que levam ao assassinato, ao suicídio, à destruição. Faz uns 20 anos, eu terminava uma conferência na Casa do Brasil, em Nova York. E depois que terminei a conferência, vieram pessoas amigas. E é normal fazer um pequeno círculo para perguntas, para opiniões, para mantermos o contato com o povo. E eu estava no meio de um grupo bem animado de brasileiros, mas também de americanos, de franceses e de outras raças, quando um senhor americano de 40 anos, mais ou menos, semblante marcado por uma melancolia depressiva muito característica,
permanecia a certa distância me olhando. À medida que o círculo foi diminuindo e as pessoas se foram, ele se aproximou. E, num breve momento, entre uma e outra pessoa, ele disse assim: Edivaldo, eu gostaria muito de lhe falar, mas amanhã o senhor já viaja para Boston, onde eu tinha um seminário. E então, talvez nós nos vejamos mais nunca. E eu gostaria tanto que o senhor conhecesse a minha história para contar aos seus auditórios. Como os irmãos têm uma vaga ideia, durante 78 anos, eu estive pregando em toda parte, desde grupos e indivíduos de uma pessoa, duas, até 16 mil em Brasília, lá no Nilson Nelson, onde foi realizada uma atividade da Federação Espírita Brasileira, e a catraca registrou 16 mil. A Porto Alegre, quando tivemos a oportunidade de falar, no dia 1º de junho de 1984, para uma média de 15 mil pessoas com a temperatura de 3 graus. Mas também grupos de uma pessoa e grupos de pessoa nenhuma, como aconteceu numa cidade na Áustria, em que nós fomos convidados por uma universidade, preparamos-nos, saímos de Viena, um grupo de 3 automóveis, e quando chegamos, esperava-nos a anfitriã, e disse: não sei o que se passou, não veio ninguém. Olha ali os anúncios de propaganda. Eu aí fui olhar, a data estava errada. Eu achei o máximo. Ela dizia: veja bem, eu digo, mas eu estou vendo bem, só que hoje não é amanhã. Aí ela caiu em si, alguém havia errado, e como nós às vezes lemos uma coisa antes, toda vez que lemos, projetamos aquilo que está no inconsciente, e não aquilo que está escrito. Aí rimos muito, e ela me disse: Edivaldo, me desculpe. Eu digo: não vou desculpar nada, vamos para a sala, uma sala magistral da universidade, e com todos os recursos de tecnologia, para projetar slides, naquele tempo dos slides, para isto, para aquilo, mas somente nós que víamos de Viena. E então ela disse: o que é que você vai fazer? Eu digo: a palestra. Mas não tem ninguém. Eu digo: então nós não somos gente? Essa turma que aqui está, quase 20 pessoas, vão ter que me ouvir, com tradução. A nossa tradutora, Edith Burkhardt, adorava fazer as traduções. E eu digo: hoje, Edith, a palestra é também para você, para mim, para ele. Fomos para a sala, fizemos a palestra. Eu duvido que alguém já tivesse sido um público desse. Público nenhum, somente a equipe. E uma maravilha, porque era espírita, ficou mais espírita. Muito bem. Então me dizia o Senhor: como o senhor viaja muito, de vez em quando, a minha história será muito útil. E logo depois que ele me contou a história, que me estarreceu de emoções, eu programei e em Boston, eu já contei a história, dei uma ajeitadazinha baiana, não podia contar fielmente, porque Boston a New York são 3 horas de viagem, poderia ter alguém, então dei uma melhorada. Coloquei, por exemplo, que a esposa dele era uma negra baiana, bonita, do axé e tal. Passaram-se os anos. Eu narrei a história aqui, ali, dentro de um contexto. E ontem à tarde, quando eu pensava qual a mensagem que eu vou discutir com os meus irmãos, me veio a história, mas como se eu estivesse ouvindo na hora. Daí, eu vou fazer de conta que ele está me contando: seu Edivaldo, eu sou um próspero cidadão nova-iorquino. Nasci na Grande Maçã. Trabalho num grande escritório de advocacia. Eu sou advogado. Tenho um filho, apenas um filho, que hoje, naquela época, é engenheiro civil. Sou viúvo. Mas queria lhe contar a minha história,
O senhor tem paciência? Eu digo, tenho. Não tenha tempo. Você vai reduzir ao máximo, porque eu não estou hospedado em Nova York, eu estou hospedado numa cidade do estado, ainda 1 hora de viagem para voltar para casa, e as pessoas estão me esperando. E ele me sintetizou. Foi uma noite inesquecível. Eu estava casado fazia 18 anos. E o casamento, à medida que passavam os anos, foi perdendo o encanto. As carícias, os almoços, os jantares com vinho, foram desaparecendo. E quando me dei conta, a minha união era mais presencial do que afetiva. Eu amava minha esposa, claro, mas fazia quase 8 anos que não tínhamos nenhum contato físico, embora dormíssemos numa cama de casal. Nem nos dávamos conta, nos acostumamos tanto. O casamento deixou de ter aquela beleza, e isto começa quando deixamos de conversar. Então, eu quero falar a todo mundo aqui, e a quem me ouve, para os sinais, não ter assunto, o silêncio com as pessoas queridas. Quando estamos amando, o tempo não basta para as conversas, para os elogios, para as mentiras agradáveis, para tudo. Mas devagar, ele vai diminuindo. A pessoa já sabe tudo. Levanta naquele mesmo horário, vai para o trabalho, volta. A rotina, segundo fator que mata qualquer união de afetividade. Não faça rotina. De vez em quando, faça uma coisa diferente. Brigue, mas fique de mal, no máximo 3 dias. Porque se demorar mais, um perde o outro. Porque logo se arranja substituto. Não existem vazios. Todo vazio a gente preenche. Frequentamos aqui a reunião. Toda terça eu vou, todo sábado eu vou, todo tal período eu vou. E, de repente, acontece um incidente e eu não vou. Na próxima semana, eu também não vou. Dificilmente retorna. Porque arranja uma coisa e coloca no lugar, sem dar-se conta. Porque nós somos feitos de renovação. Nossas células, a cada segundo, renovam-se. Nossa mente dinamiza-se através dos ideais. As mentes preguiçosas ficam somente no passado. As mentes saudáveis vivem sempre no futuro. As mentes ideais vivem no presente. E com o presente recorda o passado e programa o futuro. Mas não faz qualquer coisa só porque faz todo dia. Como faz todo dia, fica cansativo. E a gente faz para se ver livre. Portanto, ao invés de ser uma motivação, é uma desmotivação. E então, naquela noite especial, eu resolvi pedir divórcio da minha mulher. Porque sem me dar conta, eu perdi a química. E, naturalmente, ela também. Embora nós não falássemos. Mas não havia mais. Eu chegava do trabalho, ela trabalha também no escritório de advocacia. Repetíamos, falava de um caso, de outro, mortos de cansaço, íamos dormir. Levantávamos, beijinho aqui, beijinho ali, íamos trabalhar. E então, chegou a um estado que me apareceu uma outra, gentil, mais nova, claro. Sempre a alma gêmea é mais nova, já notaram? É mais nova, é mais bonita, ri mais. A esposa já está meio cansada. Vou rir para aquele cara, coisa nenhuma. Ela também está de olho em alguém. É humana. Não é infidelidade, não. É necessidade de variação para formar o conjunto. A sinfonia é bela porque as notas são diferentes, mas se harmonizam e produzem o resultado sinfônico. Muito bem. E então eu resolvi falar com ela. Estavam jantando, em silêncio, como sempre. E então eu disse, eu sei que você vai reagir, mas eu não aguento guardar por mais tempo.
eu estou com outra mulher. Há muito tempo que eu não sou seu marido, apenas no papel. Então, Jane apareceu na minha vida e tem tudo o que eu aspiro, principalmente juventude. Então, eu gostaria de lhe dizer que a nossa casa eu vou deixar para você. O nosso automóvel eu vou deixar para você. Eu lhe darei uma pensão confortável por causa do nosso filho, que deverá entrar na universidade dentro de alguns dias. Então, espero que você me entenda e que não faça nada. Ela levantou-se muito pálida, puxou a toalha da mesa, arrebentou tudo. Não sei por que tem que quebrar a louça. A louça não fez nada, mas a gente quebra, pega, quebra, chuta. E então, o pior, eu já tinha feito, já tinha dito. Porque, de qualquer forma, eu não tinha coragem de dizer a ela. Meu silêncio, seu silêncio, eram camuflados. Nós fazíamos de conta que tudo estava bem, como nós fazemos também. Aí ela foi deitar, chorando muito, e eu disse, meu Deus, a primeira parte foi dolorosa. E percebi que a amava. Não amava como quando a conheci, mas era minha companheira, fazia tantos anos, experimentou a dificuldade, o desemprego, agora eu estava muito bem, ela foi que me ajudou, ela estava muito bem, fui eu quem a ajudou, e etc. Então, me conformei. No dia seguinte, quando eu cheguei à casa, à hora do jantar, ela estava numa saleta escrevendo, mas a mesa estava posta, eu apenas peguei o jantar na cozinha e, em silêncio, eu fiz o jantar, estava muito cansado, fui deitar-me. No dia seguinte, também, quando eu cheguei, ela continuava escrevendo. Eu digo, mas o que será que ela está escrevendo? Ela não respondeu nada, não vou perguntar, porque vai ser motivo de um choque. E eu quero o divórcio o mais rápido possível, dizia-me para mim mesmo, porque agora, ao seu lado, eu não me sentia bem, porque eu estava pensando em Jane. No quarto dia, quando eu cheguei, ela estava sentada à mesa com algumas folhas de papel. E então lhe perguntei, qual é a sua resposta? Ela disse, bem, é muito difícil dar uma resposta. O semblante dela estava muito pálido. As lágrimas corriam. A voz embargada. Ela disse assim, eu lhe darei o divórcio. Não quero o seu carro, não quero a sua casa, não quero a sua pensão, não quero nada. Só quero uma coisa. Quero que você me dê um mês. Eu não gostei, porque eu havia prometido a Jane que naquela semana me casaria com ela. E a esposa colocava um mês. Será que eu ia aguentar um mês com aquela mulher de quem me estava separando? Mas ela foi inflexível. E nesse mês, há um detalhe. Você não vai dizer ao nosso filho que nós estamos nos divorciando, porque ele vai fazer vestibular para a universidade. E será um choque muito grande. Provavelmente, ele perderá no vestibular. Depois, nesse mês, eu quero repetir a cena do nosso casamento. Quando eu cheguei, e você me carregou da porta até o quarto de dormir. Carregou-me. Agora, eu vou lhe pedir que durante o mês, todo dia, você me carregue do quarto até aqui a sala de jantar, quando eu vou sair para o nosso emprego. Eu disse, mas é uma coisa ridícula. Carregar você todo mês é a minha condição. Então, você resolva. Eu fui falar com a Jane. E a Jane deu risada, gargalhou muito, que louca. Isso é um capricho, para ver se ele queria remorso. Eu, se fosse você, não carregava, largava de mão.
Mas a minha consciência me dizia que custa carregar do quarto até a sala. Ela não era muito gorda, era fácil de ser carregada. No primeiro dia, ela se levantou, vestiu-se e ficou em pé na porta do quarto. Eu vesti-me e carreguei-a. Carreguei-a, ela era leve. Eu não me lembrava mais. E quando fui saindo do corredor, nosso filho passou e disse: meu Deus, como estão os 2 pombinhos? Eu a coloquei na sala de jantar, fui trabalhar e ela também. No segundo dia, eu já fiquei na expectativa. Que coisa curiosa. Ela não era tão pesada. E, afinal, não era nenhum sacrifício. Eu podia fazer aquilo de letra. Carreguei-a até a sala. No terceiro dia, eu estava me vestindo, enquanto ela estava olhando os perfumes. E escolhi o perfume do dia do casamento. O vidro estava acabando. E ela colocou esse perfume. Quando eu a carreguei, ela automaticamente passou o braço pelo meu pescoço para se segurar. E o perfume veio de cheiro, e cheio no meu nariz. Então eu me lembrei daquela primeira noite, quando eu a carreguei, ela com esse perfume. E algo me fez balançar. Eu digo, como a vida passa. Quase 20 anos. Estou eu aqui com a libido de um adolescente. Aí está minha mulher com mágoa. E na hora em que eu fui depositá-la no chão, automaticamente eu estreitei-a nos meus braços. E ela percebeu. Não era aquele abraço frio da primeira manhã. No 8º dia, ela estava escolhendo qual vestido. E disse, meu Deus, estão todos folgados. E eu a olhei de esguelha. Ela estava realmente bem mais magra. Por isso que cada dia eu tinha mais facilidade. Ela estava emagrecendo a olhos vistos. E naquele momento em que eu a carreguei muito leve, eu a estreitei de encontro ao meu peito. E o rosto dela tocou no meu rosto. Ela quis tirar, eu prendi. Não deixei. E depositei-a. No 15º dia, na hora em que ela estava se vestindo, eu olhei através do reflexo do espelho e percebi que seu rosto estava muito magro. Porque eu nunca me dera conta agora de ficar olhando. Depois que de casa já sabe tudo de memória. Não. De vez em quando dá uma olhada, assim, hein, meu bem, está ficando velhinha, hein? E ela também diga assim, meu bem, está ficando velhote e adorável. Bem, coisas que fazem parte da vida e que parecem não ter importância, mas são fundamentais. Porque o verbo amar é dar-se. E a gente só se dá quando tem beleza, quando tem objetivo, quando tem meta. Muito bem. Então, ela escolheu o vestido que ficou dançando no corpo magro. Na hora que eu abracei pela cintura e percebi que estava muito delgada. Aí eu erguia de uma vez e olhei para o rosto dela bem perto do meu e sorri. Ela estava com lágrimas nos olhos. Ela também sorriu. Sorriu e encostou a cabeça no meu peito. Um gesto de tanto carinho. Sem me dar conta, com o braço que eu carregava, acariciei-lhe os cabelos anelados, que eu costumava brincar, torcendo com o dedo. Então eu peguei uma mecha de cabelo e deslizei como antigamente. Ela então sorriu e eu notei que o riso era muito triste. No 20º dia,
quando eu saí do escritório, eu me lembrei muito dela. E dizia, faltam 10 dias. Por que a vida é tão rápida quando gostaríamos que ela fosse mais lenta? No 25º dia, eu saí do escritório e fui à casa de Jane. Quando ela veio me abraçar, eu disse, Jane, eu venho lhe dizer que nós não vamos nos casar. Eu amo a minha mulher. Nosso casamento estava meio morno, mas eu quero dizer que é a única mulher a quem realmente eu amo. Ela está muito magra. É provável que não me atenda ao padrão sexual, mas ela é inesquecível. Ela tem sido tão gentil. Não me disse uma palavra durante esses dias. Jane pensou que era brincadeira. E quando viu que era sério, ela mudou e apresentou a outra face. Deu-me uma bofetada. E aquela mulher sorridente ficou vermelha de cólera. Empurrou-me porta fora, bateu a porta. Disse palavras vulgares que me surpreenderam. Era a outra Jane, que eu não conhecia. Eu saí, flutuava. Passei numa floristeria e pedi uma dúzia de rosas vermelhas. Minha mulher amava muitas rosas. Eu comprei uma dúzia, escolhi os melhores botões. Então a funcionária disse assim, não quer botar um cartão? Eu disse, quero. Não quer botar uma frase? Coloque aí, por favor. Eu a carregarei todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. Coloquei o cartão. E fui para casa assoviando. Quando o homem está assoviando, é coisa boa. Estou dando dicas, hein? Apertem e botem para assoviar. Quem não sabe, que aprenda. Cheguei em casa, a luz estava quase toda apagada. Só estava acesa uma meia luz de um abajur, o nosso quarto de dormir. Eu digo, ela deve estar descansando. Vou fazer-lhe a maior surpresa. Cheguei à porta do quarto, realmente. Ela estava deitada de lado, de costas para a porta. Eu olhei o buquê, me aproximei e coloquei suavemente à frente dela sobre o travesseiro, para que ela sentisse o perfume. E ajeitei o cartão de forma que ela pudesse lê-lo. Mas quando eu lá toquei, ela virou de lado. Minha mulher estava morta. Então, eu não pude acreditar. Só aí eu vinha saber que ela estava com um câncer. Enquanto eu estava arranjando outra, ela estava lutando sozinha contra um câncer de colo de útero. Não me disse nada para não me preocupar. E no dia em que eu falei com ela, dizendo que íamos divorciar-nos, ela havia recebido a palavra final do cancerologista. Ela estava com muita metástase, especialmente nos ossos, no pulmão e no cérebro. E o médico lhe disse, a senhora não tem 1 mês de vida. Faça tudo o que tem que fazer, porque com 1 mês de vida, o câncer terá vencido. E então eu vi que essa mulher extraordinária me pediu 1 mês, porque sabia que antes de 1 mês ela ia morrer. E não desejava
que se dissesse mais tarde que ela morreu por causa do divórcio, que eu a houvera morto. Então, tendo ela morrido de câncer, era perfeitamente normal. E não ficava nenhum constrangimento para ele. Eu enterrei minha mulher. Enterrei também a ilusão, porque tudo passa. O prazer e a dor. A alegria e o desespero. A angústia e a felicidade. Tudo passa. E chega o momento que os jovens estarão no instante de pegar o trem de volta. Os idosos já estão mais perto. Mas muita gente poderá ir inesperadamente através de acidentes. Morrer é uma fatalidade biológica. Ninguém, Emmanuel disse a Chico Xavier, nós podemos evitar tudo, menos a morte. A morte é companheira da vida. E um dia, um aluno perguntou a Buda, ou melhor, Buda perguntou a um aluno, qual é o oposto de morte? E ele disse, vida. Não. Renascimento. Porque Buda era reencarnacionista. A vida é perene. Morte do corpo. Renascimento do espírito em um outro corpo. Então, todos nós temos o dever de pensar que um dia o corpinho querido ou detestado vai ceder lugar ao espírito que somos. E cada um vai despertar, conforme cuidou do espírito. Como cada manhã acordamos, conforme cuidamos do corpo. É que vale dizer, repetindo a frase de Jesus, eu vos trago vida, e vida abundante, que é a vida eterna, a vida espiritual. Quando eu vim para Salvador e fui trabalhar numa repartição, havia um diretor médico, que eu não sei por que implicou comigo. Eu devia ser mais antipático do que hoje. Mas eu não entendia porque ele não gostava de mim. Aí me acostumei. Ele não pagava meu almoço, então. E um dia ele me disse assim, Divaldo, eu tenho um certo ressentimento de você. Eu estava com 19 anos. Então eu perguntei, por quê, doutor? Porque você tem fé religiosa. Você tem certeza de que a morte não existe? Eu digo, eu tenho, sim, senhor. E tenho tanta certeza que eu vivo para morrer. Eu vivo pensando no depois da morte. Da mesma forma que fazemos um seguro para a velhice, fazemos uma economia para a velhice, preparamos-nos para ter uma velhice saudável, eu me preparo para ter um renascimento saudável. Então, pessoas fazem depósitos bancários, eu faço depósito espiritual. Todo e qualquer bem que eu faço, eu digo a Deus para ele não esquecer. Eu digo, anote aí. Porque, de repente, ele tem uma amnésia e só anota meus defeitos. O que há? Anote aí. Vá anotando, porque eu não esqueço nunca. E se ele esquecer, eu lembro. Ele disse assim, eu gostaria de ter uma fé, por isso que eu lhe detesto. Porque você não tem nada, é um pobretão. E é tão feliz, está sempre contente. E eu venho de uma família muito importante, declinou a família, possuo muitos bens e tenho tanto conflito. Eu aí ri por dentro, né? E fiquei por fora, disse, graças a Deus. Deus é misericordioso. E ele então disse assim, eu ficaria muito feliz se você me convencesse de que a vida continua. Eu digo, é fácil. Vai demorar um pouquinho. Ele disse, é. Por quê? Porque o senhor vai morrer. E quando morrer, vai ver
Se tiver vida, o Senhor vai me aparecer, porque eu sou vidente, e vai me dizer, olha a vida. E se não houver, nós dois viramos pó, e a felicidade foi o que nós fizemos. E isso acabou, tornamos-nos amigos. Eu fui trabalhar no setor de administração hospitalar do Instituto. E passaram-se os anos, eu me tornei um velhote, e quando eu estava bem velhote, eu recebi um telefonema da senhora dele que ele havia desencarnado. Um problema cardiológico. Então, eu orei muito por ele. Era uma pessoa amiga, querida. Orei, pedi a Jesus, ele disse assim, agora ele vai ver que a vida continua. E me esqueci. Depois de um tempo, já orei bastante, agora botar outro no lugar. Tem que ir substituindo, senão é um catálogo telefônico que não acaba nunca. Então, certa noite, eu estava orando já por outros, quando ele entrou. Entrou com o aspecto da desencarnação, as marcas orgânicas na face, e fez assim, ei, Divaldo! Eu disse, doutor fulano, ele disse, não é que o diabo da vida continua? Eu disse, não me diga, Eu digo, será? Não morri nada, cara. Estou aqui vivo da Silva. Eu vi que os da Silva são mais vivos. Eu não morri nada, minha mulher fica lá chorando, reclamando, e eu grito para ela, e ela não ouve. Eu venho aqui lhe fazer um pedido, dizer a ela que eu estou vivo. Eu digo, eu não. O senhor apareça em sonho. Ah, mas como? Eu digo, aí pergunte aos guias espirituais. Eu não vou ensinar espírito, mas a verdade é que o senhor está vivo. Ele disse, pois é. Estou lhe esperando, viu, Divaldo? Eu digo, ótimo. E quando eu o vir, aí eu digo, já morri, porque ele está desencarnado. Passaram os anos, eu envelheci, e ele passou a me acompanhar. E um dia eu perguntei, mas doutor, nas minhas palestras estou me acompanhando. Para quê? Ele virou o rosto e fez assim, para ouvir o que você diz ao povo que fica pensando que é bobagem. Diga para eles que eles vão morrer iguais a mim. Eu digo, vou dizer, estou dizendo, né? Se alguém não acreditar, não me preocupo, porque vai morrer da mesma forma. Então, a vida tem um sentido. E o sentido da nossa vida não é apenas especular, o câmbio, a bolsa de valores, a taxa de juros, o que é que podemos lucrar, como podemos mentir, enganar o outro. Tudo isso fica. E a gente vai nu, conforme nasceu. Leva o que somos, não o que temos. O que temos é empréstimo. O que somos é posse. Os meus atos são meus. Os meus recursos são da vida. Passam de mão. E talvez um dia ainda voltem às minhas mãos. Eu tive um irmão que era muito austero. Ele era um modelo da família, era o mais velho. Era de temperamento muito forte, fortíssimo. Ele me dizia, você com esse negócio de espiritismo é um psicopata. Eu, quando odeio, eu odeio até depois da morte. Era um temperamento muito especial. Mas não sei porque eu gostava de meu irmão. E ele me queria muito bem. Brigava com os outros, ficava de mal temporada. Imagine 13. É muita gente dentro de uma casa. O pai, a mãe, galinha, gato. Quando somava, era uma coisa horrível. E então, esse irmão casou-se e o sonho dele era ter um filho. A esposa ficou gestante e teve um aborto espontâneo. Ele não a perdoou, acusou-a de que houvera morto ao filho dele e ficou de mal. Ficou de mal 20 anos. Dormiam no mesmo quarto, de mal. Olha aqui, nós somos tão infantis, na mesma cama, de mal, de costas.
um para o outro. Era um exercício impressionante. E ela era uma pessoa fantástica. Eu, às vezes, perguntava para ela assim, mas você não tem raiva dele? Não tenho. Quando eu vejo aquele tora de madeira deitado do meu lado, eu digo assim, miserável. Mas, Divaldo, quando ele adoece, eu peço a Deus que todo mês ele tenha uma doença, porque ele fica tão bom. Sou eu quem dá o chá, quem lava o pé. Tinha uma coisa de lavar o pé com água morna, umas práticas. Aí eu faço, mas ninguém falava o nome do outro. Ele dizia assim, está na hora do escalda-pés. Ela ia buscar bacia, esquentava água. Eu digo, uma hora, bote quente, queima o pé dele. Bem, eu adorava, e ela era, já desencarnou, era uma pessoa ímpar. Muito bem. Certo dia, ele resolveu abandoná-la. Abandonou, encontrou outra, não havia divórcio, e ele alugou uma casa na mesma rua, com uma espécie de vingança, e foi morar com a segunda senhora. Então, todo dia ele passava pela frente com a segunda senhora, para ela saber, né? E ela me dizia assim, seu irmão, eu é que era o confessionário, e que era a medida de briga. Seu irmão passa aí com a outra, não dou importância, a outra vai ficar velha, vai engordar também, ele vai ver, não sei o quê. E eu dizia, é mesmo, porque eu era a favor de minha cunhada. Mas ele não sabia, porque senão ele entrava no rol dos inimigos. Passou o tempo, e um dia mudou-se para uma casa vizinha dele, um casal que tinha um filho. E o filho começou a entrar na casa dele, que detestava a criança, por causa da sua perda. Ele era rude com as crianças, era brutal, detestava. E o menino entrava, e ele se apaixonou pelo menino. Se apaixonou de tal forma que começou a perturbar a educação da criança. Os pais diziam uma coisa e ele dizia outra. Ele, que era pão duro, meu irmão era tão avaro que era impressionante. Para a criança, ele dava tudo o que a criança não precisava, porque seus pais tinham uma ótima situação financeira. E outros pais disseram, não faça isto. Mas ele fazia. A situação foi tão grave que a família resolveu transferir-se para Salvador, para se verem livre daquele pai adotivo que ninguém pediu. Ele ficou apaixonado, contratou um detetive particular para descobrir aonde estava a família morando em Salvador. E, por fim, depois de um ano, descobriu que era no bairro de Nazaré, da Avenida Joana Angélica. Ele, então, veio pessoalmente, descobriu a casa, era um apartamento de um dos primeiros prédios altos, e ele comprou um apartamento de frente para ele. Então, todo sábado ele vinha, ficava no apartamento, olhando pela persiana a criança na sua casa. Vejam que impulso. E quando a criança saía com um funcionário, com alguém, ele assumia, agradava o funcionário, a babá, e a família ficou desesperada, porque ele praticamente roubou, furtou a carícia da criança. Ele, então, me contava, eu era o seu confidente, e me lembrava que ele tinha recursos, chegou a ser proprietário de mais de 20 casas de aluguel, que naquele tempo dava renda. Depois entrou no negócio e foi de uma felicidade impressionante. A segunda mulher, ele me dizia, ela tem um sangue bom porque me deu sorte. Porque tem isso, ainda tem isso. Aquela que dá azar é aquela que dá sorte. E então, ele disse, um dia, ele estava muito contente, tinha estado brincando com a criança, trouxe para eu ver, e eu agradei, eu adoro criança. Então, eu disse assim, mas é uma pena você gastar tanto com o menino. Ele não precisa, ele fez uma caderneta. Naquele tempo, caderneta de poupança, que hoje é até palavrão, poupança, é uma coisa desagradável.
Então, sua mulher sempre trabalhou e lhe sustentou durante muito tempo. Ela sustentou lá. Ela está tão necessitada. Ela não me queixou, mas eu, há alguns meses, estou ajudando-a, dando do meu ordenado uma pequena parte, porque ela está tendo dificuldade com a profissão que exercia. Você podia muito bem, em gratidão a tudo que ela lhe deu de bom, dar uma pequena importância que não lhe fará falta. Ele então me disse assim: nunca. Não volte a interceder em favor dela, porque senão eu ficarei seu inimigo. Eu disse: então, pode ficar, porque eu não concordo com a sua conduta. E não vou deixar que a minha cunhada passe necessidade, enquanto eu puder ajudar com o mínimo. Eu tomava conta de meus pais, de uma irmã. E, claro, o ordenado não é um elástico. Ele disse: você não se importa que eu fique seu inimigo? Eu digo: não, porque você não me dá nada. Sua mãe, eu lhe disse, você nunca deu um sabonete. Não estou lhe cobrando, não, porque sou eu quem toma conta dela. Mas eu fico admirado de você não ter a sensibilidade de um Natal, do dia do morto, do dia do vivo, comprar um pedaço de sabão massa e dar para sua mãe, que você adora. Ele adorava minha mãe, mas a mão fechada. Ele disse: mas eu não dou porque ela não precisa. Eu digo: exatamente por isso que você devia dar. Quando precisa, é um dever ajudar. Quando não precisa, é uma prova de carinho. Ele chegava aqui na mansão, eu com 100 e tantos órfãos, passando fome. Ele chegava, saltava do carro, o último ano, e dizia assim: não precisa de nada, não é? Eu dizia: ah, porque a KPM toma conta de tudo. Nunca tomou conta de nada. Dava uma cota de trabalho feito pela KPM aqui. Era uma companhia de seguros do Rio de Janeiro. Então, não precisa. E eu fui ficando com raiva dele. Esta raiva assim, carinhosa, que a gente vai agasalhando e tem vontade de morder. E dizia: mas miserável, podia comprar na feira um saco de feijão, um saco de farinha, muito mais barato do que aqui, da Feira Livre, trazia na mala do carro e dizia: para vocês, para você, eu, seu irmão, para a mãe dele, para a irmã dele e para o pai dele. Não, nunca, nunca. Então, um dia ele me disse: você deve se preocupar com sua cunhada. Eu disse: muito, porque eu lamento não poder dar o conforto que ela merece. Mas Deus me tem ajudado a colaborar para que ela não passe necessidade. Então, nesse ínterim, a minha cunhada me escreveu uma carta, no tempo das cartas. Havia chegado a lei de divórcio. E ela me escreveu dizendo assim: Di, eu queria me divorciar do seu irmão e tirar o sobrenome do meu nome, porque naquele tempo botava-se o sobrenome da família. O que é que você acha? Eu disse: eu acho muito bem, porque são divorciados, separados. Mas eu não tenho dinheiro para um advogado. Eu aí fui a ele. Quando ele me apareceu, eu digo: olha, sua mulher está querendo divorciar-se. Ele: mas, eu digo: não tem mais nem menos. Você tem seu homem, tem sua mulher, mas ela não tem um homem para ajudá-la. Não tem ninguém. Então, eu acho justo e disse que ela divorciasse. Ela, então, precisa de um advogado. Ele me disse assim: pague o advogado. Eu disse: vou pagar. Pode ficar tranquilo. Estou lhe avisando que ela vai pedir divórcio e espero que você não oponha obstáculo, porque você abandonou o lar, deixou-a, está com outra. E outra coisa, você já passou alguma casa para sua companheira com quem agora você deve casar? Eu disse: mas ela não precisa, ela me tem a mim. Eu digo: enquanto você estiver ao lado dela. E na hora que você morrer, porque você vai morrer, antes de mim. Ele disse: você acha? Eu digo: acho. Você é muito mais velho do que eu. Era mais velho do que eu, 20 anos. Tinha que morrer pelo menos 19 anos antes. Muito bem. Ele disse assim: então, a partir de agora, não me procure para nada. Eu disse: não me aflige, porque eu nunca lhe procurei para nada.
você é que vem me visitar. E eu lhe recebo nobremente quando você vem visitar sua mãe. Adoece aos 93 anos. Adoece. Ao filho adotivo, que ele terminou criando uma situação tão embaraçosa que os pais do menino cederam. E deixaram, o menino tinha 4 mães, 3 pais. Ele dava um automóvel por ano. O menino, muito merecedor, foi estudar. Hoje é um advogado ilustre, é um homem de uns 40 anos. E ele dava. E a companheira dava o indispensável, uma vida modesta. Ele vivia modestamente, ela também. Um dia eu disse para ela assim, pegue esse cara, quando você for deitar, diga assim, afinal, você vai me dar uma casa para quando morrer ou não vai? E se ele disser que não, você larga esse cara, porque você vai ficar na miséria, não se iluda. Eu não vou poder carregar você, nem todas que ele vai ter. Mas já não dava para ter, que tinha 90 e tantos anos. Nem ele se aguentava, mas ele adoeceu e mandou me chamar. Eu fui. E ele me disse assim, não tenho arrependimento de nada. Eu disse, muito bom. Quando você desencarnar, o que está muito próximo, você vai acordar com a consciência tranquila, que eu duvido muito, porque o mal que você fez à sua esposa, que já desencarnou, você não mandou sequer uma vela. Eu não acredito em vela nessas coisas, mas para ela que acreditava. E agora a sua companheira vai ficar na viuvez, quem é que vai ampará-la? Eu não posso. A nossa família está se extinguindo. Não temos mais, somente eu, você, Ioiô e Dete. Nada mais. E ele piorou, e me pediu para pedir ao doutor Bezerra de Menezes. Aí agora ele acreditava no Espírito. Pedi ao doutor Bezerra para ajudá-lo. E eu pedi, é claro. E ele manda me chamar para ir lá novamente em feira. Eu fui visitá-lo, ele disse assim, você tem pedido ao doutor Bezerra? Eu digo, eu tenho. Ele me descreveu o doutor Bezerra, ele não conhecia, pois ele me apareceu. E eu sonhei, e ele me fez exigir uma confissão dos meus erros. Fulano, disse doutor Bezerra, você está morrendo. Ainda está em tempo de melhorar, de remendar alguma coisa. Quais são os seus remorsos? Eu aí confessei. Porque eu sou humano, eu tenho remorsos. Muito bem. Enquanto ele estava falando, e aí me lembrei do menino, que era praticamente agora seu filho. Eu perguntei, seu menino, como vai? Eu deixei tudo para ele, em cartório. E ele disse, mas você não vai ficar com remorso da criatura que lhe deu tanta sorte? Você nem pagou uma casa melhor para ela morar. Faça algo que ainda está em tempo. Chama aí o tabelião, quem for, e dá qualquer coisa. Garanta para ela, para você ser feliz. Quando eu estava falando, eu tive uma visão. Olhei para ele e o quarto desapareceu. E me apareceu a última encarnação dele, que foi em Tanger, cidade da Argélia. Imaginem. E o menino havia sido seu filho, que ele abandonou, porque era um filho fora do matrimônio, com a mesma mulher que hoje veio como sua primeira esposa. Então, a reencarnação ali no berço da morte, me falava da vida dele toda, vamos dizer, em 15 minutos. Aquele substrato que estava no éter cósmico, eu pude ver toda a encarnação do meu irmão. E ele, então, segurando minha mão, me dizia, eu estou com medo de morrer. O amor de Deus é impressionante. Eu senti uma onda de ternura pelo meu irmão. Eu gostava muito dele, já. Mas tinha também uma porção de raivinhas que eu fui acumulando e guardando. Aí eu olhei para ele. Era um homem enorme, míope. E me veio uma ternura.
uma vontade de carregar como se fosse meu filho. Então, Joana de Ângeles entrou e eu disse para ela assim: minha irmã, não lhe peço que eu receba, mas eu peço a Jesus misericórdia. Quando não podemos pedir outra coisa, misericórdia, Senhor. É uma criança grande. Esse temperamento é orgânico. São reações do organismo. Mas a alma é infantil. É uma alma doente, que viveu 93 anos. E ele então me dizia: não solte minha mão, porque enquanto você me segurar, eu não morro. Eu digo: mas vai morrer, meu irmão. Pode ficar tranquilo, porque já estão preparando você. Você vai sentir um sono e vai ver nossa mãe chegar. Umas 2 horas depois, minha mãe entrou, olhou para o filho e, chorando, abraçou, dobrou-se sobre a cama e começou a aplicar passes nesta região do chakra, o chakra coronário, coroa, o chakra da vida, e a desenlaçar. Ele então me olhou assim e disse: já começou? Eu digo: já começou. Mas vai em paz, que é mãe que está te esperando. E agora, pasmem, quando ele cai do corpo fora, entra a primeira esposa e diz assim: Di, deixa-me abraçar esta alma querida, para me preparar para voltarmos juntos outra vez. Nunca vos deixarei órfãos. Como é bom crermos nesta imortalidade e nos prepararmos para ela. Todos nós estamos viajando, mas viajando para a vida exuberante, a vida de bênçãos, de anjos, de arcanjos, de benjamins, porque Deus é amor. Vamos orar. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que ocupem os seus lugares para este momento abençoado de paz, de reflexões. Que possamos sair daqui jubilosos, agradecidos a Deus pela oportunidade que o Espiritismo nos dá de ver a vida na sua plenitude. Nós te suplicamos, Jesus, pelos companheiros de mediunidade, aqueles companheiros que se estão doando para o ministério do auxílio, para a caridade. Fortalece-os no bem, para que disponham de energias capazes de renovar-nos, de nutrir-nos e de dar-nos paz. Também te pedimos por nós próprios, por aqueles a quem amamos, nossa família, nossos afetos, as pessoas que fazem parte do nosso canhenho de bondade, mas também pelos que se fizeram nossos inimigos e nos desejam mal. Pedimos por eles. Queremos pedir-te em favor dos que se mataram, isto é, mataram o corpo e sobreviveram, os suicidas, para que recebam o influxo da divina bondade e tenham as suas dores luarizadas. Ó Senhor Jesus, nós te pedimos,
em favor da nossa casa, o nosso santuário, nossa escola de bênçãos, para que protejas a diretoria, os colaboradores, os frequentadores. Também te pedimos, em favor dos que ignoram o bem e pretendem transformar a terra em um calvário de agonias. Nós te pedimos que permitas a água que te apresentamos nutrir-se de energias vigorosas para o bem. Por fim, pedimos-te paz em nosso lar, em nosso trabalho, paz no Brasil, que as nossas autoridades governem com justiça e com sabedoria. Pedimos-te pela paz no mundo, nestes dias muito graves da humanidade. Evocando a presença do Pai Celestial, a misericórdia de tua Mãe, Santíssima Rosa Mística de Nazaré, a ti, amigo Jesus, e aos benfeitores, para que nos acompanhem e nos abençoem. Encerramos a nossa reunião, formulando votos de muita harmonia para todos nós. Está encerrada a nossa reunião.